Amém? Nós precisamos compreender isso. Amém? O salmista no Salmo 50 disse o quê? Deus não está procurando sacrifícios que nós não temos condição de oferecer. Porque se nós fôssemos oferecer para Deus, nós temos que oferecer algo semelhante àquilo que Salomão ofereceu. Né? Aquilo que o rei Davi ofereceu e fazia um sacrifício. A nossa mente não consegue compreender o que Deus está requerendo. Oferecer algo para Deus, quando na realidade a única coisa que Deus espera de nós é que nós ofereçamos o nosso coração para Ele. Ele querer algo de nós que nós não temos condição de oferecer. Então, é aquilo que nós temos condição de oferecer. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Vamos ler 4 versículos. Aleluia. Vou te levará tanto e foi posto logo de morei. Para que o Espírito Santo esteja revelando isso ao nosso coração. Amém? O apóstolo Paulo disse assim: professores, o ensino de todos esses professores, esses mestres, esses raios, juntos, não se comparariam ao teu ensino, Espírito Santo. Eu fiz dessa declaração do apóstolo Paulo a minha oração. Amém? E eu gostaria que você fizesse junto comigo essa oração. Repita, por favor. Ainda que eu tivesse mais de 1000 áreas, mais de 1000 mestres, mais de 1000 professores, não se compararia ao teu ensino, Espírito Santo. Espírito Santo. Eu abro meu coração. Ensina-me. Me leva a um lugar de revelação. Porque eu não quero para a minha vida a letra confessando a minha fraqueza. Eu não quero. E só o Senhor pode me arrancar desse lugar de religião, desse lugar de morte. Jesus, que são Espírito e vida para mim. Amém? E amém. Porque a voz do Senhor é o Espírito Santo aqui na terra. Amém? A voz do Senhor é o Espírito Santo aqui na terra. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo manifeste os seus atos através de nós. Amém? Um ato do Espírito Santo, ele faz toda a diferença em nossa vida. Um ato do Espírito Santo faz toda a diferença em nossa vida. E o Espírito Santo, ele pode manifestar um ato dele através da minha vida, um ato dele na sua vida, te fazendo compreender, te fazendo entender. Amém? Da mesma forma que eu precisa manifestar um ato do Espírito Santo também, aprendendo. Amém? Tanto quem ensina como quem aprende necessitam. Quem ora para que a pessoa seja curada, quando a pessoa que vai ser curada, que vai receber a cura, precisa
manifestar um ato do Espírito Santo. Porque a cura é um ato do Espírito Santo. Jesus, ele não fez nada senão manifestar os atos do Espírito Santo. E o ministério aqui na terra começaram, e os atos dos apóstolos eram o quê? Senão os atos que se cumprirá no Filho do Homem tudo o que os profetas escreveram. Ele há do Espírito Santo. Amém? Você encontrou Lucas 18, 31? Tomando consigo os 12 nele, baterão nele. Lhes era encoberta, não percebendo o que se lhe. Na minha o que os profetas, diz para a pessoa que está do seu lado, na sua vida, se cumprirá tudo, Marcelo, o que está escrito na lei, no Espírito Santo, revelarão o amor de Deus por você. Amém? Porque um ato do Espírito Santo revelou o amor de Deus ao mundo na cruz. Amém? Repita isso, por favor. Essa frase é linda. Eu acabei de ouvir ela, ela é linda. Um ato do Espírito Santo, revelou o amor do Santo. O amor de Deus por mim. Porque olha que momento santo esse, irmão. Um ato do Espírito Santo revelou o amor de Deus ao mundo. Revela. Para 10 anos pensando, é um ato do Espírito Santo. Amém? Porque com a minha mente natural, quem mais não entende as profecias aqui? Eu não entendo. Irmão, talvez no adultério, talvez na prostituição, não sei. Que tem uma vida normal em família, talvez até discutindo. Eu não entendo porque eu vou atribuir essa culpa a quem? Talvez a Eva ou ao Adão, que não fez o seu papel. Eu vou viver a minha vida, ou eu vou permitir que o Espírito Santo, exclusivo dele, revele ao meu coração quanto Deus, por não ter tido um pai, que eu seja colocado no colo do pai. Mas entenda, se a vida é uma profecia de Deus, vou me revoltar com a vida ou vou permitir que a profecia se cumpra? Jesus não era o plano B de Deus em minha vida. Começasse, imagine como seria. Jesus ia precisar de um psicólogo. Por quê? Ele era homem 55%, talvez 70%, e um homem sentia. Todo ser humano nascido de mulher
todo ser humano nascido do Santo. Foi da Maria. Sim ou não? O nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Nós não podemos ignorar aquilo. Era cumprimento de uma profecia. E nós não podemos, ainda que nós, com a nossa mente natural, igual aos discípulos, nós não entendemos. Porque foi assim que aconteceu. Eles não tinham o Espírito. O Espírito derramado em Pentecostes, eles não entendiam. E eles não tiveram todo o entendimento ali naquela hora. Pedro diz assim: porém, pondo-se em pé com os homens, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, esses homens não estão embriagados. O que você está vivendo hoje? Os atos do Espírito Santo são surpresa. Aquilo tudo que é programado, pode ser programação, amém? Só que nós vidas, amém? Há 5 anos atrás, eu subi até o Planalto no domingo para fazer uma oração espiritual. Você vai, você ora assim. E aí eu me esforcei. Se em algum momento eu fiz algum ato para tenho em mim essa capacidade, eu estou matando o Ministério Carlos Anzolin. Acabou o Ministério Carlos Anzolin. Isso não vai existir. Isso acabou. Uma eternidade. Eu me vi envolvido em substância por um pensamento e a minha vida toda passou como um flash. Se o Senhor, Espírito Santo, eu não consegui cometer um suicídio espiritual. Mas eu não saí matando crianças. Porém, porque aquilo já era o ato do Espírito Santo, eu não sabia. Diz para a pessoa que está do seu lado: você nem sabe, mas você está vivendo um ato do Espírito. Porque a prática da religião leva com que a cada dia você vai se curvando. Como uma analogia. Você se lembra daquela filha de Abraão que andava encurvada dentro do templo? Ainda hoje, igrejas, filhas, não há ninguém que as cure. Ainda hoje. O Espírito Santo pode curar. Eu estou afirmando isso, que eu tive uma revelação do céu, que um anjo me levou aos dias de Jesus, e que eu detectei. Mas bem que poderia ser, né? Darei a ela um diagnóstico. Ela estava andando encurvada por causa da prática da religião. Eu não estive lá. Filhos de Abraão. Eu vi a minha esposa andando encurvada por causa do peso de tanta coisa. E eu disse para ela:
Foi, não vai mais, você não faz mais. As incumbências, cuidado. De mim, quem que vai ver aquilo? E as crianças lá na igreja, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Eu disse, a obra é de Deus. E a obra de Deus, e o ministério, que Deus é de religião. Tudo que for um peso é prática de religião. Aleluia. A roupa é prática de religião. É um peso para mim perdoar a pessoa que me ofendeu. É prática de religião. Porque entenda bem, irmãos. Entenda bem. O segundo discurso disse: vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo, do Espírito Santo. A promessa vai. Amém? Então, Carlos, então você quer dizer que eu não fui chamado para o perdão? Não é isso que eu estou falando. Mas ninguém dá o que não tem. Fatalmente preciso te avisar de uma coisa. Porque quando eu perdoo uma pessoa, eu estou praticando aqueles que se eu posso oferecer o perdão. Amém? Se João Batista tira o pecado do mundo, perdão, perdoando Adão. Mas antes de Jesus, Deus perdoar, quando eu perdoo alguém, eu não ponho ele para fora. Deus não perdoou. Às vezes, não adianta falar um monte de coisa para as pessoas, porque as pessoas não tá? Estudar a Bíblia. Nós estudamos muito a Bíblia e não entendemos. Via quantos irmãos eu não vi, mas eu nessa folha branca, nas duas folhas brancas, existem orações que nós fazemos que ao invés de ativar a nossa fé, ativar, neutralizar das impossibilidades de Deus. Encontro com Deus, fazer uma oração daquela. Não tem. Por que a minha casa não está salva? Está colocando Deus na parede. E não tem nada disso. Mas Josué, existe uma coisa que chama-se confissão de fé. E a confissão de fé é um ato do Espírito Santo. Porque fé é o nome de Deus. Amém? A confissão de fé é um ato do Espírito Santo. Se você quer fazer uma confissão de fé, se você quer deixar alguma coisa de... Qual a confissão de fé? A confissão de fé que está lá no livro de Josué. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só, mais nada, não vai além, não acrescenta e nem tira. Porque se você simplesmente fizer uma confissão de fé, na pior das hipóteses, ainda que você não seja movido pelo Espírito Santo para fazer aquela declaração, o Espírito Santo vai ter palavras para ativar a sua fé naquilo que você está confessando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Existem coisas, existem profecias que são fatos. Como disse Jesus,
independentemente do discípulo entender ou não entender. Estava profetizado que o ministrador morreu. Você entendendo ou não, vai acontecer. Mas existem coisas que é melhor não entender. Amém? E aquilo que está revelado precisa ser vivido. O que está revelado precisa ser vivido. Repita isso, por favor. O que está revelado precisa ser para estar revelado, precisa se tornar prática de vida, precisa ser vivido. A mim está revelado que Jesus maldito no meu lugar. Se Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, se o castigo que me traz a paz estava com Ele dentro de você, que chora, eu vou continuar com a minha confissão de fé. Porque uns dizem, né? Nós corremos o risco de entrar em algumas coisas que a Bíblia está a respeito de algumas coisas e ensinando a relação. Vai ficar andar encurvado, certo? Vai andar encurvado porque vai querer valer aquilo que ele entendeu. O que eu entendi, Você não entendeu. O profeta Zacarias profetizou, não por força, nem por poder. Pessoas que não entenderam essa profecia, eu gostaria que vocês, a oferta especial ao Deus das nações. Aí, né, no outro domingo, aquela oferta especial, consagraremos ao Deus das nações. Malditos! Peraí. Ou é uma coisa, ou é outra. Irmãos, olha, todo aquele que não trouxe a oferta ao Deus das nações será anátema e amaldiçoado. Mas vocês não precisam se preocupar, porque então não precisa se preocupar. Não é o tom da voz que faz a diferença. Não é seu grito, seu grito. Para manter aquela porta aberta, que Deus tocar no seu coração. Ele está perguntando de ajuda. No momento certo, ele vai ser ensinado a respeito do dízimo. Mas ele não estava perguntando de dízimo. Você e Deus. Disponibilizei um envelope branco, sem nada escrito. O dízimo é entre você e Deus. Ninguém mais precisa saber. Também não chama da mesma coisa. É legal, porque é uma tradição de religião. Se não vira religião, ou vira religião. Vira religião. Né? A prática das coisas sagradas tem o nome de religião. Sim. A prática da religião for praticada segundo o meu coração enganoso, é a questão das motivações. Eu não entendo, então eu faço uma repetição. Porque todo mundo faz, eu também faço. Amém. Mas a prática tem que me levar ao lugar, senão aquela prática me levar a um conhecimento
Então, essa prática está correta, não está? Devemos crescer na graça. A minha oração, a prática da minha oração, me levar a um crescimento, mas a um crescimento na graça e no conhecimento. Eu precisei um pouquinho mais de graça para crescer no conhecimento. Eu precisei um pouquinho mais de graça para crescer no conhecimento. Tem disponível perdão para mim? Amém? Praticar o perdão? Amém. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Então eu começo a praticar o perdão. E a prática do perdão, eu vou crescer que talvez outro que não precisou perdoar tanto. Eu sei que é difícil para todo ser humano perdoar qualquer coisa. Não dá para perdoar, sinceramente, na minha humanidade, eu não tenho o outro lado da face. Se a minha face para uma pessoa bater, eu já ofereci a minha face para uma pessoa bater. Mas foi através de uma prática. Foi através de uma prática. Agora, sinceramente, eu não sei qual seria a minha reação se a pessoa de fato batesse. Mas Deus da restituição, Pai. E a tua palavra diz, Senhor Deus, que as tuas mãos não estão encolhidas. Os teus ouvidos não estão tapados. E a tua palavra também diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pai Marcelo precisa ser um nome que é digno de louvor. Que é de louvor, não solidário aquilo que ela está fazendo, para que ela alcance salvação. No nome de Jesus. Amado Espírito Santo, vem e traz o consolo necessário. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como eu disse para vocês, eu até já me ofereci. Mas eu não sei qual seria a minha reação se acaso. Qual é a reação dessa oração? Acabamos de orar, Deus acabou de ouvir, vai agir? Não sei. Como Deus vai fazer? Também não sei. Na porta da igreja também. Simplesmente as pessoas que roubaram a moto. Inclusive quando o delegado. Só que na hora veio até gente que diz, vamos lá conversar com o maluco lá. Na hora nós estamos como os discípulos e nós não entendemos. Amém? Agora, aquilo que eu não entendo, eu não entendo. Ó dia, ó noite. Confissão de derrota. O servo de Deus, ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Consolador, amém? O Espírito Santo é o Espírito Santo. Quando eu não falo nada, eu recebo o consolo do Espírito Santo. Quando eu choro, eu recebo aquele choro. Eu já perdi as esperanças. Apesar que o apóstolo Paulo disse que em alguma circunstância ele perdeu a esperança da própria vida dele. Amém? Mas entenda bem uma coisa. Se eu entreguei a minha vida, não, se eu já entreguei a vida dele. Amém? Se eu entreguei minha vida para Jesus, a vida é dele. Já. Minha vida agora é dele. Ele é quem está esperando que eu viva. E não eu.
correto. E eu posso esperar o quanto ele sabe que eu vou esperar, eu vou esperar, o quanto eu não sei que eu vou viver. Porto aqui. Não é por quê? Porque se você quer esperar alguma coisa, espere a volta de Jesus. Não espere a morte, porque ela já foi vencida. Amém? Se você quer esperar alguma coisa, espere a volta de Jesus. Se você quer ter esperança, não tenha esperança em você. Tenha esperança na palavra de Deus. Apesar que eu já ouvi ministrações dizendo que a esperança, falando a respeito da esperança, certo? Que a esperança ela é negativa, que quem espera, que quem está esperando, e aquilo que eu tomei como prática. Eu só tenho qualquer coisa fora daquilo que está revelado, que vem acontecer, são atos do Espírito Santo. São milagres espontâneos. São coisas, porque nós recebemos milagres e vivemos milagres todos os dias. É que nós estamos muito pelo milagre do cego ver. Apesar que algumas dessas coisas não são nem milagres. Fazem parte do nosso crentez. Amém? Existem coisas que fazem parte do nosso crentez. Certo? Então, olha, eu estou esperando a volta de Jesus Cristo. E esperando a volta de Jesus Cristo, se eu precisar de uma cura para esperar a volta de Jesus Cristo, a cura vai acontecer. Por quê? Porque está escrito em Filipenses 4,19 que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, através de Cristo Jesus, cumprirá todas as minhas necessidades. Amém? Então existe alguma necessidade que escapou? Para mim todas estão. Eu não julgo corretamente. Ele é o juiz da terra. Se nós lemos o Salmo 50. Deus é o juiz da terra. Amém? Deus é o juiz da terra. Eu posso correr um risco, e eu sempre digo assim, quando um roubo acontece. Eu sempre digo assim, tem ladrão que deixasse de roubar, foi a conversão. Eu era ladrão, e me converti, deixei de roubar. Amém? Eu entendo. Eu falo de uma realidade que aconteceu. Então, sempre digo, quando um roubo na cadeia é o meio que não entende. Exatamente. Aquilo que eu não entendo, eu entendo. Que tem mulher precisando se converter. Converter, ele não vai bater mais nunca coisa, mas ele não vai bater. Não vai mais sair no jornal, na televisão, que ele bateu na mulher. Amém? E por aí afora. Quer dizer que você acredita na conversão? Ué, vou acreditar no quê? Se não for a religião não transforma. Amém? Está ali, certo? Sinta-se à vontade. Nos ajude, Senhor.